se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Olá pessoal, boa noite. Finalmente vamos entrar no livro de Atos. Nós vamos ler hoje os 5 primeiros versos. E aí nós vamos notar que tem muita semelhança com aquilo que já foi lido e falado lá do Evangelho de Lucas. Vamos repetir algumas coisas por questão de conveniência do próprio Lucas, porque foi Lucas que escreveu isso, né? Então é bom que é uma afirmação daquilo que a gente já falou. Vamos encontrar algumas coisas bem similares, bem semelhantes. Diz assim os 5 primeiros versos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós estamos repetindo mais ou menos aquilo que Lucas já havia escrito lá no seu Evangelho, especialmente lá no finalzinho, porque o livro, que é o Evangelho de Lucas, relata Jesus antes do nascimento, o seu ministério, os milagres e muitos discursos. Como já foi dito, Lucas é o dos 4 evangelhos que nós temos o mais detalhado, né, com mais riquezas de informações, porque, como disse Lucas no início, ele escreveu o livro após acurada investigação. Nesse momento aqui, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, conforme o texto disse. Ele ficou 40 dias com os discípulos, comendo e relembrando aquilo que ele já havia falado durante o seu ministério. E ele está dizendo aqui o seguinte, que não se ausentassem de Jerusalém, o que já foi dito também no livro anterior, né? Que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? A vinda do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo passou a existir a partir desse momento. Não, o Espírito Santo é Deus, né? A nossa doutrina ensina a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. E os 3 são eternos. O que significa isso? Sempre existiram, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus triuno. Então, é a vez agora do Senhor Jesus voltar para Deus e que Deus enviaria o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? É capacitar esses homens, que são os primeiros da igreja, a serem testemunhas, a serem os pregadores. Lembra que a gente falou em pregação? Lembra que eu falei que o livro de Atos nos ensina a pregar? Lembra que eu falei ontem para a gente comparar a pregação que a gente ouve aí em determinadas estações de rádio, televisão, com aquilo que está na Bíblia? Eu falei até da igreja de Bereia, né? Que eles comparavam o que o pregador falava com aquilo que estava no texto. E eu aconselhei, né? Eu sugeri que nós fizéssemos a mesma coisa, comparar o que o pregador fala com a Bíblia. Isso chama-se pregação expositiva, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Essa palavra, eu já estou entrando em outro assunto, né? Estou falando em homilética.
né? A palavra aplicar significa trazer para os nossos dias o ensinamento do texto. Muito bem. Então aqui Jesus ficou 40 dias com os discípulos, relembrando a eles, isso depois de ressurreto, né? Ele falou aqui que mostrou provas incontestáveis, porque eu falei ontem que, poxa, os discípulos viram Jesus ser torturado, crucificado, tirado da cruz já morto e sepultado. Jesus estava morto, né? E como eu dei o exemplo esdrúxulo, né, um exemplo grosseiro do bolo que deixou de ser massa de bolo para ser ovo, ser leite, ser trigo novamente, o que é impossível um morto voltar à vida. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: para Deus nada é impossível. Todos nós sabemos disso. Então Jesus, depois de ressurreto, se apresentou aos discípulos, apesar que houve alguma resistência por parte dos discípulos, especialmente né, do Tomé. Nós sabemos dessa história, mas Jesus mostrou as feridas dos escravos, né, e etc. Ficou com ele 40 dias e 40 noites e deixou essa instrução: ó, não saia de Jerusalém, porque o Espírito virá e o Espírito vai capacitar a vocês. Tá? Uma das funções do Espírito Santo é capacitar a igreja a ser testemunha, é capacitar a igreja a anunciar esse amor que nós falamos ontem, que foge à nossa compreensão. O apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho, a pregação do Evangelho, é loucura para os homens. Para isso, para a gente entender o que o apóstolo Paulo disse, quando ele falou que a pregação do Evangelho é loucura, a palavra Evangelho significa boas novas. Mas que boas novas são essas? As boas novas do Evangelho foi aquilo que nós falamos ontem. A humanidade foi condenada à morte porque pecou. Né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então cabe à humanidade a morte eterna. Mas Jesus vai, assume o nosso lugar e morre em nosso lugar. E sendo ele Deus, ele também em nosso lugar vence a morte, como todo crente vai vencer a morte. Quando eu falo crente, por favor, eu estou usando a palavra todo aquele que crê. Né? Em João, Jesus disse que todo aquele que crer nele será salvo. Não é isso? Então aqui ele está dizendo para não sair de Jerusalém e esperar a promessa do Espírito Santo, que vai acontecer logo em seguida, que no meu entendimento, né, isso não é unanimidade, é o meu entendimento, a igreja surge, ela inicia propriamente dita a partir do advento do Espírito Santo. Amanhã a gente continua lendo aqui a partir do verso 6, vamos ler até o verso de número 11. O meu celular, o meu WhatsApp está à disposição, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aqui. Sim, vamos falar aqui sobre o batismo. Né? Jesus fala aqui também sobre a questão do batismo. João Batista pregou o batismo com água, né? Que era um simbolismo de arrependimento. Eu estou arrependido, então vou ser batizado nas águas. Agora Jesus não vai ser batizado na água. Jesus vai batizar com fogo. E essa expressão fogo é ligada ao fogo consumidor de Deus, à justiça de Deus, à glória de Deus, o poder de Deus. E isso significa o advento do Espírito Santo, que vai acontecer na sua plenitude agora no livro de Atos. E a gente vai entender muito mais coisas daqui para frente. Por hoje basta. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos. Tá? Desculpem aí a qualidade do vídeo, né? Mas o que vale é o conteúdo da história. Tá? Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Tá? Meu WhatsApp, meu telefone está aí. Tá? Tem o Facebook também. Eu agradeço a participação de todos. Uma boa noite. Até amanhã. Amanhã é domingo, né? Então vamos deixar para segunda-feira. Segunda-feira a gente começa a partir do verso de número 6. Até lá, então. Uma boa noite.